Doutor Eduardo, coordenador da unidade crítica geral, e o Dr. Laerte, médico das unidades críticas. E falta a Luísa. Falta a Luísa, a professora que não veio ainda. Então, eu pedi para vocês se apresentarem, especialmente os alunos aí, de onde veio, chama. Quais são os sonhos? A Isa. eu comecei na vida de vida. Você é da onde? Eu já estava dando esse lugar aqui. Por que você resolveu fazer o TI? Eu gosto da área de emergência. Eu fui na emergência durante o Covid, né? Fiz o trabalho, então, também fiz um mais convidão mesmo. E aí, eu sempre gostei dessa área. Meu nome é Lucas, eu sou de Recife, mas estava morando em Brasília. Fiz faculdade de Fortaleza, na UFT. Eu peguei 1 ano e meio, estava trabalhando com unidade básica de saúde, pelo mais médico, e também abri um posto de saúde. Não tinha muita prática, tinha fazer físico, mas a faculdade eu sempre tive muito interesse em fazer crítica, e essa foi a minha decisão que eu escolhi assim, morando aqui até ainda estou me adaptando, estou vindo do Nordeste, Fortaleza especificamente para cá. Qual o seu nome? Lucas. Muito bom. Tenho 28 anos. Formei metade do ano agora passado, tem 8 meses mais ou menos. Trabalhei mais em porta mesmo, público. E eu escolhi intensivo, eu estava na dúvida, na verdade, eu sempre gostei muito de fisiologia na universidade. Aí eu gostava de cardio, de médico, pneu. Aí o professor me falou, por que não você faz intensivo? Né? Comecei a trabalhar em São da Ideia. E estou aqui hoje, também mudei do carnaval para cá, sou de Vitória, Espírito Santo. E aí estou me perdendo em São Paulo, tomando algumas multas aí. Fez faculdade lá? Fiz na Universidade de Vila Velha, no Rio. Eu sou a Carol, não parece, mas eu tenho 37 anos. Eu sou engenheira, além de médica. E é por isso que, né, meu zigue-zague. Me formei na FEMUSP em 2022. E é isso, eu acho que intensiva foi quando eu passei no internato, eu gostei, era uma coisa que eu não tinha na cabeça quando eu entrei na faculdade. E eu acho que também tem um porquê de eu ser engenheira, eu acho que teve uma familiaridade importante. Quero fazer mestrado na área de engenharia biomédica, e aí eu acho que casou bem, assim. Mas não sei. O que você fez em engenharia? Fiz terminei ambiental. Civil, 3 anos, aí eu lá mesmo transferi para E você fez aonde? Poli. Na Poli. E é isso, vamos ver. Vai ter um mundo aí de equipamento. Para consertar, desenvolver. Esse, né? E melhor, ele já está ambiental ainda de um jeito que a parada seja sustentável também. Já junta as duas coisas. Então, tem bastante a ver. Bem. Fisiologia também que o Gosto você muito falou, de acho que fisiologia tem uma paralela aí com engenharia, não deixa de ter, né? Eu fiz engenharia também. Eu Eu fiz 7 períodos, não formei. Fiz na Naval. exatamente isso. Eu fiz na UFRJ. Na FRJ. Fez o que de engenharia? Naval. Naval. Acho que a melhor pessoa que conversaram é o Dr. Eduardo Leite. É verdade, Ele também começou a fazer engenharia, mas Sabe o que ele fez? ele fez muito coisa isso aí. Eles não têm facilidade de Tem- ventilação. Não tem. Ventilação, pouco de impedância elétrica. É. Hã? Sem pressão. Bom, Sem pressão. muito dessas coisas todas, equipamentos, todos realmente assim, além de puxar muito para a fisiologia, obviamente, que eu acho uma coisa que acaba sendo uma coisa que todos fazem ter e gostam muito, né? É muita física. Então, para tudo quanto é lado, é muita física, né? Então, vão dar umas aulas disso para todo mundo.
Vamos marcar para o dia 25? Mecânica de segurar. Isso. Mecânica de fluido. Com introdução a cálculo 1. Algelim. Vai ser um problema dar umas aulas para ele. Não dá para chutar mais. Pode você soltar, não, isso aqui é Não sei o que. princípio de Beduíno, não é nada disso Beduíno, não, viu? A gente usa assim faz muitos anos, tá dando certo. Felipe, eu sou de João Pessoa, formei em 2021 na Faculdade de Ciências Médicas lá de João Pessoa e trabalhei bastante sempre na área de pronto atendimento e durante esse processo, fui me qualificando para aprender mais sobre o paciente crítico. E aí, fui fazendo escadinha, sala vermelha, até que em um determinado momento assumi uma UTI de Covid na pandemia. Fiz pós-graduação em terapia intensiva nesse período que eu estava formado, porque eu fui fazer um pé e meia para esse momento da residência no ser tão complicado. E aí, estou morando aqui em São Paulo há 1 ano e meio, porque eu me desafiei a sair da zona de conforto lá de uma pessoa que as condições de trabalho não estavam tão legais. Estou gostando muito de morar aqui, apesar das nuances da cidade. E a terapia intensiva ela foi eu digo, quase um presente na minha vida, porque sempre quis ser cirurgião. E eu digo que eu acho que eu, em um determinado, nas cirurgias que eu almejei, cheguei a voar muito próximo ao sol, acabei queimando minhas asas. Eu queria cirurgia cardiovascular. Só quando eu fui ver o estilo de vida, a qualidade de vida e estilo de vida que o cirurgião cardiovascular tem, é um negócio compatível com a vida. E aí, a terapia intensiva apareceu assim na minha vida, eu sou muito feliz assim, pela especialidade e a gente tem a oportunidade de tratar o doente em todas as frentes, assim, o doente não paciente. E essa questão do trabalho em equipe também é muito legal. Assim. Fisiologia pura, né, Lucas? É isso. Bom, meu nome é Yuri, sou daqui de São Paulo mesmo, me formei em 2021 na área de TI, trabalhei um pouco com básico, mas principalmente trabalhando também mais em hospital, faz quase 2 anos que eu estou fazendo emergência, e foi nesse período que eu comecei a gostar bastante do paciente crítico, paciente complexo, acho que na área do hospital como você mais raciocina de verdade sobre o que você está fazendo, e eu acho que essa parte me atraiu. Por que vocês escolheram o CIO? Acho que foi a primeira vez, né? Acho que é porque tem expertise. Eu fiz uma experiência uma vez, em 2023. Aí eu conheci o serviço aqui, acho que não conheci, primeiro que eu me perco aqui, né? Mas eu rodei na cardio, só na cardio, e aí tive a oportunidade de rodar na UPA também, eu achei bem legal assim, isso tudo e tal. Eu não vou mentir que você possa assinar um coisa que é limitada, mas assim. Mas eu prestei 3 só, né? O Einstein, o Círio e o HC. E entre optei pelo Círio, o texto do Einstein mesmo, acho que é mais acolhedor, e eu acho que tem muita gente do HC também aqui, né? É mais familiar. Mas não vou mentir, vou falar aqui. Né? A gente compreende. Eu só não podia falar que você passasse no outro hospital. Isso. Ou quisemos fazer na Paulista com o do Fernandão. Aí não dá. Eu escolhi mesmo pela excelência, né? O nome, a gente sabe que é os melhores hospitais do Brasil, não só do Brasil, mas como do mundo. Então, consequentemente, você sabe que tudo que for feito dentro desse hospital vai ser de excelência. E também eu moro aqui próximo. Pensou um pouquinho nisso. Assim, eu tava... Isso que eu mais queria era o Círio e o Einstein, né? Porque eu sei que, dentre outros hospitais, como a Unifesp e a USP, existe a questão da qualidade de vida, que pesa um pouco. Isso a gente pode mudar também. Então, aí, qualquer coisa.
Tem a mítica, né? Dizem que um canto é mais puxado do que o outro. Mas a questão da excelência mesmo do nome, é a proximidade, cara. Eu escolhi realmente mais pelo muito nome, a descrição, reconhecimento, é uma coisa mundial, abre muitas portas. Depois, eu pretendo continuar aqui depois falando, assim, também porque desde que eu me formei, eu sempre trabalhei praticamente só nos hospitais do SUS, assim, alguns com uma gestão melhor, outros pior. Eu queria ter a experiência de estar, por exemplo, numa unidade que tenha tecnologia alta mesmo, eu falo, pelo menos uma vez na vida, eu sinto que eu estou oferecendo melhor para o paciente que ele realmente pode ter. Essa questão da tecnologia realmente é uma coisa que pesa bastante, né? Porque a nossa especialidade, ela depende, claro, o componente humano ela é o mais importante, mas quando não temos certos aparelhos, a gente fica limitado. Eu fiz experiência. Você fala. Eu escolhi muito pela excelência também. Eu sou prestei duas provas de excelência, que foi a de lá de Fortaleza e aqui do Cine mesmo. Então, só foram duas opções. Eu cheguei a passar por Fortaleza, maior complexo feito lá da cidade, mas acabei ficando do vir para cá, por si, pela excelência do hospital mesmo, pela oportunidade. Então, acho que foi isso que eu fiz mais. Então, eu queria ser das mãos poucos também. Se tiver maravilhoso, sabe que tem muita tecnologia, mas sabe que então, os profissionais aqui são muito bons, então vai dar uma formação muito boa, independente do que a gente vá. Acho que isso pesou. Eu moro aqui do lado, mas estou acostumada a ir para longe, mas assim, a certeza que vai sair bem informado, tá? Hã? Conhecer também. Eu sou a Natália. É uma das Natálias, a Nath Moreira, tem a Nath Moreira. Sou L2. Esse mês estou na luta e qual foi a necessidade? Acho que então sou já conhecer um pouquinho, se vocês precisarem. Sua mãe, que já se conheceu também? Sou L2. Vou falar logo isso. Eu sou Gabi Marques. Já conheci vocês, seja antes ou agora, mas vou tentar uma vez com você depois, se precisarem de alguma coisa. Eu sou a Andressa, a entrei, foi ela 3 não sei quem está voltando comigo. Hoje você também estou à disposição. Eu sou a Gabriela, entrei. E aí, eu tenho pergunta esse ano. Eu sou a terceira Gabriela. R3 também, estou na aula 11. Já estamos aí. Sou Raul. É o quê? Você é o quê, Raul? Eu sou R2, sou corintiano e aí. Eu tenho mentido o fato dessa cara. Ainda mais essa semana. Ele estava dando aula 1. Tá, Mas Maurício e Fernando. Você aumenta traiu isso dele. Bom, bem-vindos. Vou falar um pouquinho da UTI para vocês aí. Como ela falou, a UTI do Sírio, existe uma briga aí para dizer quem é a primeira UTI, né? Questões de meses, mas a briga entre a UTI do Sírio, a UTI do Einstein, que veio um pouco depois, e a UTI, uma das UTIs do HC, acho que é um pouquinho antes da UTI do Sírio. A nossa UTI fez 50 anos em 2021. Tem 50 aí, vai fazer 54 anos. Bastante história tem. E vocês vão ver que a UTI em si, a equipe, é uma grande família. Acho que meninos não podem falar isso, a gente tem um clima muito bom de trabalho, como toda grande família tem amor e se brigas, né?
tretas, etc., mas acho que tem um clima muito familiar dentro da equipe da UTI. Eu trabalho aqui no hospital, no final do ano fez 28 anos, e entrei aqui, fui hospitalista, depois trabalhei na emergência, depois fui para a UTI, fui para a UTI em 2000, janeiro de 2000, e estou como gestor da UTI, vamos fazer 7 anos agora, no meio do ano. O Eduardo está há 20 anos no hospital, ele depois eu falo. Então, a gente está aqui há muito tempo, tem muitos médicos que estão aqui há muito tempo, o próprio Fernando é um deles, vocês vão ver que tem muitos médicos que foram residentes aqui, o Fernando é um deles, a Mariana, que estava na aula com vocês, é outra, a Maria Fernanda é outra, então só hoje já tem 3 médicos aqui que foram residentes daqui. Então, e tem uma tradição de formar intensivistas muito bons, e aproveitar esses intensivistas. Né? Se a gente conhecer as pessoas, tem muitos que foram daqui, alguns chegaram à residência e ficaram, outros saíram, trabalharam um tempo fora e voltaram, outros emendaram a residência, ficaram, aí saíram, voltaram. Saíram, voltaram. Igual o Fernando, aí saiu, voltou, né? Então sempre volta para casa. Consegue ficar longe do hospital. Então, acho que tem uma coisa que é muito boa aqui de trabalhar. Não vou falar de excelência, vocês já falaram, né? Tem excelência técnica, excelência de hospital como um todo, excelência do corpo clínico assistente, nossa excelência, tudo isso tem, mas eu acho que tem esse lado, família tem um lado muito humano na UTI aqui, né? Tem muito, um lado de trabalhar com a equipe muito, um lado muito profissional, que é muito forte. Então, tem características que são bem específicas, acho que aqui, que são muito salutares, muito boas. Tem problemas, tá? Perfeito, tem vários problemas, vocês vão conhecer ao longo da trajetória, ver como a gente lida com eles, ter a oportunidade de conversar com os residentes mais velhos, com os médicos, os assistentes, a gente também está sempre aqui. Problemas tem em todo lugar, os problemas que tem aqui tem em outros hospitais, de formas às vezes diferentes, pior em um lugar, melhor, menos ruim em outros, mas são problemas que tem em todo canto. Ainda mais numa área que a gente trabalha, que é uma área de muita tensão, muito estresse, muita cobrança. Então, é uma área tem um potencial de ebulição muito grande. Vocês vão ver que isso vai ter em todo o campo. É interessante que vocês têm todos uma experiência diferente, né? Trabalhar em lugares, tem engenharia, pais, então eu acho que isso é um negócio interessante também. Vocês vão poder comparar com outros locais que vocês têm desse lado. Acho que é isso. Assim, a residência ela dá condições de vocês saírem muito bem formados tecnicamente. Eu acho que uma formação de relacionamentos e de soft skills que muitas outras residências não dão. Eu percebo isso ao longo desses anos todos que eu trabalho na UTI, fui plantonista, fui diarista, dei aula para residente, enfim, participei da formação. Todos esses residentes estão aí. Você vê que as pessoas saem com ferramentas que eu acho que são adicionais, não só a parte técnica. Acho que isso é bem importante. E o que mais? E vocês têm um trio que vai cuidar de vocês, que é fora de série. É o Fernando, a Babi e a Luísa. Os 3 são excelentes, tá? Em todos os sentidos. Acho que a gente não poderia estar melhor servido com esses 3. Certo? Eu falo isso com certeza. Acho que vocês podem estar certos disso. Vocês não estão melhor servidos do que com esses 3. Então, tanto tecnicamente quanto de outras características, outras qualidades, de disponibilidade, entendeu? E eles cobram também, tá? Então, acho que vocês têm que aproveitar a residência, aproveitar o hospital e aproveitar os 3 fora de série.
E é isso, assim, as dificuldades, não vou ficar falando muito, vocês vão perceber ao longo do tempo. Acho que tem uma característica forte aqui que vocês vão aprender, que é a negociação, né? Negociar com o próprio cliente. Isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo aqui ao longo da vida, do tempo. Uns tem mais qualidade, com isso, talento, outros mais dificuldade, mas todo mundo, se quiser, desenvolve muito, que eu acho que é uma qualidade bem importante e aqui é fundamental. Então é isso, sejam bem-vindos, certo? E aproveitem. Bem-vindos aí mais uma vez. E, na verdade, muita coisa que eu falar ele já roubou. Por isso que eu venho antes, né? Você é um pouco mais velho, se eu sei que eu venho antes, né? Eu estou aqui há 21 anos. Faz um ano que eu como coordenador também das áreas críticas, eu fico mais em cima da OCG que a nossa serviço. Mas também estamos juntos aqui nas coisas todas lá e cá, né? Eu acho que o Ed falou duas coisas interessantes. A gente vem de uma época aí que a formação de UTI era rara. Tava começando. Quando eu entrei no R1, foi o primeiro ano de residência de terapia intensiva no HC. Então, era aquela coisa que eu queria fazer, mas lá foi antes, ainda nem tinha. Eu fiz pneumologia. Também fiz pneumologia, também sou formação do Eduardo também. E na época eu falei, eu vou fazer pneu, sei lá, que vai dar esse negócio de terapia intensiva, né? Não sei, eu fiz pneu. Mas é isso, assim, foi uma coisa que foi crescendo. E foi uma coisa que foi crescendo e aos poucos eu fui solidificando. E a residência aqui também, foi bem, cheio de exemplos. E uma coisa que ele falou, que eu acho que só para reforçar, que é isso, acho que tem um diferencial nessa formação. A parte técnica, vocês vão ver, vocês vão comparar, se vocês têm contato com pessoas do HC, da Paulista, do Einstein também, de outros locais. A parte técnica, todos os lugares vai ter talvez um pouquinho mais forte aqui, outra ali, uma experiência diferente, mas basicamente essas ótimas formações todas. Eu acho que a gente consegue oferecer aqui mesmo esse característica diferente que a gente tem aqui no hospital e até pelas próprias dificuldades. Eu acho que as dificuldades que a gente vai ter eventualmente de lidar com equipes, famílias, acabam sendo oportunidades aí de desenvolver esses soft skills que a gente falou. E é isso mesmo, a gente vê a diferença muitas vezes, o pessoal que sai daqui sai já mais maduro um pouco nessas situações. Então, acho que é um diferencial que tem. Basicamente é isso aí, o resto a gente consegue fazendo. Eu queria falar para vocês assim, dúvida que vocês tiverem, a gente tem muita gente para perguntar. Toda a equipe nossa, né, médica, os seus preceptores, coordenadores gerais, a gente. Então, assim, não tenham receio de parar para perguntar, os R+, também. Puxa, não estou legal, não estou entendendo bem ventilação mecânica. Para alguém aí, você vai conseguir uma explicação. Puxa, como é que esse negócio aqui é hemodinâmico? Aqui dá para vocês formarem e correr atrás disso tudo. Tá? E basicamente é isso. Em termos de, só para completar o que o Ed falou, o TI, acho que já deu uma rodada, são 32 leitos por enquanto, ou seja, são 45 leitos de semi-intensiva, que vocês vão rodar lá também, vão passar com características um pouco diferentes. Acho que é isso. Ou seja, tem 20 anos, nossa senhora, 20 anos, para que eu tenho 50. Isso. Tem uma história também do nosso primeiro UTI, e tem a história do Rio, né? Que parece que do Búzio. Mas ainda dá para confiar muito, eu posso falar com o lugar de fala, não dá para confiar. Não dá para evitar que alguém levante a mão. Deve ser CPI lá, não deve ser CPI. Mas somos a melhor também. Pode falar. Pode falar. É isso. Encarem as dificuldades aí com desafios e oportunidades de aprendizado, né? Os problemas, não só como problemas, né? Encarar desafios e oportunidades de aprendizado e de crescimento. Muito obrigado. Tá com vontade. Não, eu vou ficar um pouquinho.
Acho que Você tá. você vai ficar em pé ou quer Não, eu fico aqui. Tá, tem como puxar pra cá. Não tá indo não, Babi. Fernando não é onde tá aí. Não. É o quê? É que ele bota a gente pra fazer Ai, a Fernandão. apresentação em 5 slides. Então. Aí a gente quer saber se é um infarto também. Mas qualquer pergunta pro Fernandão, ele, tipo, a pergunta amanhã, Ai, uma boa forma. vê se passa aqui. Ó, Mas então, Talvez. a UTI aqui foi fundada na década de 70, tem 4 unidades aqui que a gente roda, tem a carga separada, então tem 2 geral, 11 leitos, uma neurose de 10 leitos, e tem uma possibilidade aí de expansão agora em abril, né? Tem uma UTI cardiológica, uma unidade avançada de ciência cardíaca e a UPO, que a gente não tem contato direto, e a unidade de crítica outra geral, outra gestão. E a unidade de crítica geral, que o doutor Eduardo comentou, que é no 8º andar, e tem fora isso, tem uma outra cena intensiva, que é uma característica diferente daqui, que não tem médico de plantão, hospitalista que resolve intercorrência. Na UCG, sempre vai ter intensivista de plantão. Então, tem um formato de internação aberto, então sempre tem um médico titular responsável. A gente tem visita familiar aberta, 24 horas, então isso ajuda muito você a desenvolver contato com a família, paciência, comunicação. Tem os médicos diaristas plantonistas e tem os plantonistas, então na rotina aqui, diferente do CIR, a gente não tem um médico visitador, tem um diarista plantonista, então são sempre os mesmos, de manhã 2 e à tarde 1 por unidade. Vocês vão ver nesse tipo de regime. E tem critérios, obviamente, de admissão e alta para as unidades, principalmente alta, por exemplo, para o CG, ICM e unidade de internação, a gente tem critérios específicos, então não pode ir dependendo da quantidade de droga vasoativa, ou suporte respiratório, depois a gente vai discutir isso aí. E tem 2 sistemas que vocês vão aprender a mexer, o TASI, que é o prontuário eletrônico, e tem uma versão, um upgrade do TASI, que é o PEP. Vocês vão ver que é um prontuário muito diferenciado, e um intensivista que foi diarista, ajudou muito a construir, que é o Vladimir Pires, que hoje trabalha na Philips em Tanzânia. Que só da equipe, então, da residência do Dr. Laerte, do Eduardo, eu, a Babi e a Lu aí. Hã? Aí ele faz parte do A Heleninha. Então, ó, Tem emprego garantido. vai fazer um TI, né? Fazer administração e vai gerir. A minha Helena já passou de intensivista, ortopedista, agora é dermato. Tá melhorando. Tá melhorando. A gente tenta respeitar 60 horas semanais, sempre isso acho que é uma prioridade hoje. Então, dias de semana, o horário das 7h30 às 17h30, incluindo os feriados. Os plantões noturnos se dividem de segunda a sexta-feira, e de fim de semana é das 7h30 às 19h30, o horário aí que vocês dividem isso aí, tá? Tem direito sempre do pós-plantão, então deu plantão segunda, folga na terça, escolhe, é sempre o plantão imediato. Né? Quem participou, inclusive, da serem da reunião, quem está hoje, esse ano? O que o coordenador até falou? Ele disse que o nosso ritmo de trabalho aqui é excelente. Excelente, porque seria só 6 horas de pós-plantão. Tá. Ou seja, vocês são privilegiados. E tem um recarrega que a cada 3 meses, de forma não cumulativa, pela regra do hospital, vocês podem tirar uma folga, obviamente, no dia de semana, para fazer uma atividade aí. E feriados que a gente tem nesse aí. Então, é um residente no feriado por ala por dia, né? Então, vocês dividem para ter folga eventualmente, e a noturno é um para o dia inteiro. Acho que deu para entender, né? Feriado, um residente ala 1, ala 2, e à noite sempre é um residente só para ajudar admissões, procedimentos aí para perder o ritmo.
O único dia que não tem plantão de fim de semana é à noite, sábado e domingo. E feriado, excepcionalmente, na dia 24 noite, 31 noite, concedida uma folga aí. E só aquela questão se tiver 2 pessoas na mesma ala, no pós-plantão, não deixar, que aconteceu comigo com a Andressa. Aí um na segunda, outro na terça. Então, 7h30, passagem de plantão. Daí, geralmente, logo que passa o plantão, tem um briefing, um huddle com a equipe multidiarista ou plantonista, para já definir as principais condutas. A rotina é óbvia que vocês vão pegar o jeito aí. Checar exames laboratoriais, sinais vitais, balanço. Daí, avalia quantos pacientes vocês vão evoluir de acordo com a discussão e a visita com o diarista. Então, sempre a ala 1 é o Maurício, fixo. Na ala 2, o Pedro Paulo. E na ala 3, o Fábio Machado. E a visita multi, geralmente, fica em torno de 10 horas, 10h30. Só a ala 3 tem um pouco de diferença, tá? E depois tem uma visita médica para discussão dos casos, depois da visita multi. E o período da tarde, não acabou o plantão. O período da tarde é checar pendências, avaliar desmame, tudo isso, e faz geralmente uma visita geral aí à tarde. E daí, eu achei isso importante, assim, qualquer conduta comunicar com a aprovação do médico da UTI, né? E conversa com família e médico, acho que com o tempo vocês vão ganhando autonomia para conseguir. Mas acho que nesse começo, para entender, conhecer as equipes, as famílias, é melhor primeiro direcionar para os R+, ou para os assistentes aí que estão na UTI. Então, o que vai ter só de diferença principal que a gente pretende aí? Então, o R1 evolui, a maior parte dos pacientes, o R2 auxilia, o R1 e o R2 externos também evoluem, e o R3 assume a posição de liderança entre as residentes. Então, sabe de todos os casos, não precisa necessariamente evoluir, mas tem que saber de todos os casos da UTI para auxiliar o diarista aí também, tá bom? O plantão noturno é 7h30, 19h30, passagem de plantão. Aqui, acho que é o único hospital que tem esse horário quebrativo. Há 50 anos. Há 50 anos. Já tentou mudar, mas... É para não deixar ninguém atrasado. Começou assim, ficou assim. Geralmente, quando vocês vão pegar o plantão, vocês vão pegar, você estava na aula 1. Então, pergunta, já sabe, eu vou ir ali, mas a aula 2 ou a aula 3 está muito puxado, tem muitas dimensões. Daí vai rodar para ajudar o plantonista da aula 3. E estágios externos, vocês respeitam a divisão de cada hospital aí. Então, acho assim, qual que é a postura que a gente espera aí do residente? Então, assumir a responsabilidade e comprometimento com o paciente, toda a equipe, a cordialidade, especialmente com a equipe multi, especialmente, acho que aqui todo hospital tem que ser assim, mas aqui precisa. Você vê que o relacionamento com a equipe multi, especialmente de enfermagem e de física, é muito bom. Dificilmente tem uma briga entre médicos e fisioterapeutas, especialmente. Isso dá muito bem, assim, o clima, vocês vão notar assim, o clima de trabalho entre médico e enfermagem, geralmente é excelente. Vocês vão ver isso aí. E aí, se espera a dedicação aí durante a residência. Tá? Só aproveitando esse negócio da equipe multi, a equipe multi daqui, gente, é muito diferenciada também. Então, aproveitem para aprender com eles. Ventilação mecânica, os filhos sabem pra caramba. Enfermagem, cara, desde dispositivo até monitorização, como instalar um EV1000, tudo eles sabem. Então, aproveitem eles também. Coisas específicas deles, que é legal para a gente aprender. Você cai no mundo, muitas vezes, o outro pessoal não vai saber. Então, como é que o enfermeiro lida com uma lesão de pressão? Eles acabam lidando com isso. Então, dá uma olhada, vai ver o curativo, por essas coisas. Na UCG, isso, montar equipamento. Na UCG tem muita reabilitação, então vê o que o físico faz, coloca a mão em pé, como é que você tira um cara da cama. Essas coisas todas são detalhes, mas são muito legais na formação. Que talvez fora o médico tenha que fazer. Então, aqui é importante, acho que ver isso também. A gente acaba se distanciando e quando elas montam equipamento. Vai ficar curioso hoje, doutor, que a gente estava com um paciente que ia ser estubado, aí vai ser estubado. Ela disse, a gente vai participar da estubação?
Não, é a própria equipe física que faz a estubação. Eu fiquei impressionado. Então, isso é uma coisa que vocês vão ver, tem o protocolo de desmame daqui tem muito tempo, já que a gente instituiu, mas assim, é uma coisa que funciona, flui, assim, você vai dar o start, elas vêm discutir, você às vezes olha, decide se vai, mas, né, mas vai estudar assim, mas elas tocam. E isso é interessante que vocês, às vezes, né, acompanhem com elas, porque ó, a gente já acompanhou, você sabe ali o que vai ser feito, mas é interessante ver o que elas fazem, como elas vão medir lá o volume corrente, frequência, como é que é. Tem coisas que é legal acompanhá-los, né? Não ficar só numa posição, às vezes, de médico, né? Mas Vocês vão fui aqui, Vocês vão sentir falta a equipe de físico manejando, por exemplo, uma ventilação não invasiva, ou colocando no fluxo, dificilmente você vai conseguir isso em outro hospital. A paciência, o ajuste, escolher a interface adequada, tá beira-leito mesmo, o tempo inteiro ajustando, diferente. Às vezes você pede no hospital para colocar, 10 minutos não tolera, tira, isso aqui é muito diferente. e acho que tem uma coisa aqui, deixa eu aproveitando, eu acho que talvez porque eu sou pneu, né, que a gente é pneu, gosta disso, estudou isso, mas talvez a parte mais forte aqui do UTI seja a parte de ventilação mecânica e insuficiência respiratória, né? Tem na época, eu entrei, por exemplo, na UTI, que estava tendo toda uma transição da mudança da ventilação, entrou muita gente da pneumo aqui, vários médicos. Então, e fisioterapeutas também, que eram do HC, então criou, assim, uma cultura muito forte disso. E a Físio mantém tudo isso de uma forma muito interessante, assim. Então, tem toda uma tradição, uma cultura, vocês vão ver que é tudo muito parecido, a forma de falar. Isso na pandemia foi, né, uma coisa fundamental, assim, que a gente conseguiu estruturar, que já tinha melhorar, e a coisa flui. Então, é uma parte que é bem desenvolvida mesmo. Assim, é mais forte. Sou suspeito para falar, mas acho que é uma amigo chegou. Não, físico que é muito forte, eu aprendi demais. Ó, carga teórica. Então, de rotina, as aulas são terça e quinta-feira. Eu vou mandar uma apostila para vocês com tudo isso, tá bom? Então, terça e quinta-feira, das 14 às 17 horas, vão ser as aulas teóricas. Daí vocês vão também receber as aulas. Vão ter workshops e oficinas práticas e os seminários com a escola. Então, o workshop a gente já está até o fim do ano, com datas fixas lá no IEP, no IEP/faculdade. Por quê? Porque daí para exercitar até principalmente desde os alunos fazerem as oficinas práticas, mas para dar prova prática de título também, para ajudar vocês isso aí. E os seminários que o aluno vai sortear temas, isso aí. A cada 15 dias a gente tem as reuniões clínicas, igual vocês participaram ontem da UTI. Então, vocês viram lá, já tem algumas aulas até o meio do ano prontas. Inclusive, a próxima, que é a era de indicador, vai ser a Carolina apresentando a reunião de mortalidade do Paulo. É o neuro do Fabião e o neuro do vão participar. Tá, parece. Do Paulo. E o Rodrigo, A Nayara ficou para abril. Então, o clube de revista mensal que a gente vai ter também, o responsável inicialmente vai ser o Rodrigo. Tem 3 oficinas com a equipe multiprofissional, que é com a psicologia, então com a Juliana, com o Pedro Paulo, o Daniel e a Babi de Santanês, não. Pedro Paulo, Daniel e a Juliana, psicóloga, que tem ator, tudo isso para exercitar comunicação, notícias difíceis. E tem, além disso, também tem oficina de simulação realística com os residentes da enfermagem e física, que é a Francine que toca esse projeto aí, tá bom? Então, ao longo do ano, tem bastante coisa aí. Então, é claro, resolver algumas coisas da UTI, mas à tarde, geralmente, é o que vocês vão dedicar para essa parte de teoria. Daí eu vou mandar depois o caderno. A matriz de competência, a gente segue o programa recomendado pela AMIB, mas o que a gente espera de competência para o R1, para o R2, para o R3. Então, é óbvio, assim, vai ter noção, o R1 vai precisar saber fazer uma janela, passar um ultrassom para a vitamina B, mas diferente do R3, já tem que saber avaliar a função de VD, distúrbio de válvula, então vocês vão escalonando isso aí. Até uma coisa diferente esse ano, que a Bárbara
a Bárbara. A Luísa está montando todo o protocolo escalonado. Então, além da Luísa, o Yuri, o Maurício, o Luiz Marcelo também já e o Guilherme se comprometeram a ajudar no programa de ultrassom de vocês. Bom, avaliações. Então, avaliações são 3, no mínimo são 3 por ano, 4, e mais uma prática. A gente vai tentar fazer 2 teóricas e 2 práticas. Acho que a prática ajuda principalmente, porque são 2 motivos para ter. Ajuda no teste de progresso, eu não sei se vocês sabem, mas a AMIB tem um teste de progresso, e a primeira turma que se formou, que fez os 3 testes de progresso, conseguiram ter incremento da nota, não precisaram fazer a prova teórica da prova de título, foi só para a prova prática. Então, acho que todos complementaram a prova aí, foram super bem. E a nota dos residentes foram no quartil do 3º para o 4º quartil, então foram todos muito bem, principalmente os R1 e os R2, tiraram notas excelentes. E no final da residência precisa entregar o TCC aí, isso é obrigatório para todo mundo. Quem sabe a gente faz uma jornada científica para entrega dos TCCs, todo mundo apresentando. Sabe? As três já, a Gabriela André já está fazendo dado mesmo, a Gabriela Teixeira também. Então, esse ano o Raul, que é o outro R3, apresentou no congresso da MIB pôster não, né? Foi apresentação oral. O Renato fez a apresentação oral. E vocês vão receber daí, que é importante ter para evitar a fadiga com o IEP. Ficha de presença nos estágios externos, a gente não sempre dá para a pessoa assinar. Tem um programinha que o IEP desenvolveu, que deve ser tudo como um programa, e deve ser tudo online, ficha de presença e avaliação, só que está em teste ainda só com a clínica médica. Daí depois, se for aprovado para maio, mais ou menos, deve voltar, deve acabar com os papéis. Estágio de Ciro? Não, daí a gente assina aí direto. E daí o canal telefone, tem o grupo do WhatsApp, tem esse e-mail aqui que é da residência UTI, e depois vocês vão ter o e-mail da residência oficial da Coreme, mas esse aqui a gente, para ter o CLES, usar o Drive, tudo isso, a gente fez um e-mail de Gmail aí separado. E vocês vão ter acesso daí ao CLES, eu já mandei convite, não sei se todo mundo recebeu. O Canvas, o Círio também tem um Canvas aqui, que é onde a gente faz, é importante vocês depois mandarem os e-mails corporativos que vocês receberam, vocês já estão com acesso. Vocês vão receber um e-mail corporativo. É porque deve mudar, né? Que não deve ser mais o Outlook. Não, mas o domínio é igual. O domínio é igual? Tá. Só tá muda, mas o domínio é igual. Vocês nunca receberam uma integração, gente? No Canvas, o que tem no Canvas? No Canvas a gente pode fazer discussão de caso, tudo isso, mas as provas que são teóricas, a gente faz todas pelo Canvas. Então, precisa ter lá. E algumas outras atividades são obrigatórias pelo Canvas para poder usar. Então, a gente fica mais ou menos isso aí. A teórica, então, é online. É online. Não, como tem muita gente em estágios externos, a gente faz lá. Tá bom? Acho que faltou. E a TCC, só no último ano? Só no último ano. Tá. Você pode começar agora, mas é o último ano. Se quiser começar só, mas está no R2 horas. Não tem problema, o Arthur está fazendo o que é o dele no R1. O Arthur está fazendo. O Raul, a gente já teve uma discussão de ideia. A Gabriela e os Gabrielas começaram a discutir na R2 também. A Nath também. Modelo de avaliação, isso aqui é importante. Então, resumo do caso, quando for passar o caso, principalmente, diagnósticos e problemas ativos. Sempre ter atenção a atualizar os diagnósticos principais para não esquecer. E daí, óbvio que cada um vai achar um jeito aí, mas evolução por sistema, né? Escrever exame neurológico, aparelho cardiovascular, respiratório. Aqui só lembrando que precisa atualizar sempre. Tá?
E por sistema aí, então, gastrointestinal, depois lembrar de dispositivos, profilaxia, impressão do caso e a conduta. Eu acho que isso é muito importante colocar uma conduta bem objetiva, que a gente está na discussão lá que o Duda pediu. Então, todos os dados de UTI, o que acontece? Você tem para avaliar score de gravidade, dispositivos, tem uma equipe de enfermeiros que coletam os dados e alimentam um banco de dados que se chama do sistema EPIMED. Então, isso permite que a gente avaliar a gravidade, fazer benchmark, ver como é que está a mortalidade. E algumas informações, elas precisam em evoluções médicas. Então, se, por exemplo, não está falando que a suspeita que ele desenvolveu uma pneumonia, não está muito bem claro isso, só escalando antibiótico. Ela não vai saber, não vai poder acrescentar que ele desenvolveu, por exemplo, uma pneumonia hospitalar. Então, isso prejudica muito. Então, até dos dispositivos, precisa ter um pouco de dispositivo até que integra no sistema. Mas algumas informações clínicas importantes, vocês têm que ficar atento de atualizar e deixar uma conduta que seja bem clara do que foi discutido. Tá bom? Acho que era isso. Lucas? Vocês vão receber o programa em PDF, tudo isso aí, e tem as escalas aí. O que tem aí importante que a gente não precisa falar? O que teve de diferença do programa para os alunos? O Ciro assumiu a direção do Hospital Barueri. E daí a Mariana, que era diarista daqui, foi para lá. E daí com isso a gente consegue desenvolver alguns estágios lá. Para os R1s, o que muda? O estágio da anestesiologia. Então tem mesmo. Hã? Os R2 desse ano. E para os R3 o estágio da UTI. Então tem mesmo. Eu falei em 2 dias, acho que ele teve 6 ou 7 grupos. Que foi o que ele tinha feito o ano inteiro. Estamos passando central, fazendo hackathon. Então, acho que é um estágio bem focado para habilidade de intubação, acesso e PAI para ganhar mão disso aí. Tá bom? Mudança na escala, que vocês vão dar daquela lista de estágios, acho que muda mais isso aí. A mestra, os alunos de hoje fazem a mestra no próximo ano. Próximo ano, acho que era isso. E a radiologia saiu, que era um mês bem de férias. Para poder encaixar. A reta do HC, né? Isso aí foi muito. A rádio pela reta do HC. Mas para poder encaixar a anestésica, é muito mais interessante. Não, Tem alguns estágios, vou deixar assim bem claro aí. Não existe um mundo perfeito. Então, para poder rodar na HC, é muito claro, é importante rodar na UTI do fígado, na UTI da infecto, do trauma, de onde mais? Na UTI do Daniel Forte. Em contrapartida, eles pedem, vocês rodam tudo aqui, roda aqui também. Então, a vida não é simples. Não tem almoço grátis. É a arte da negociação. Não tem almoço grátis. Arte da negociação. De tirar aqui você, se tiver perto, e os outros também. Mas outra relação aos externos, né? A gente chega e já. O que a gente fala? Se explica. Alguém vai estar esperando vocês lá. Sempre vai ter. Fica perdida lá. Então, é que isso é importante vocês Pode acontecer. Isso é importante vocês saberem, gente. Vocês começam os estágios aqui no Círio e vocês veem que vocês são muito acolhidos aqui. Então, todo mundo sabe quem são vocês, está esperando por vocês, o mundo aqui é perfeito, que os exames brotam, os assistentes brotam, os clínicos brotam. Quando vocês vão para estágios externos, especialmente agora de acesso direto, alguns de vocês têm um pouco de impacto quando vocês chegam no SUS, que não é simples assim, é o que eu estava falando para os meninos lá que estavam na aula 3. No SUS, normalmente, você precisa brigar pelo seu doente, e isso é de um grande ensinamento para vocês, né? É, inclusive, importantíssimo que vocês passem por isso. Então, muitos de vocês sofrem um impacto e ficam desesperados. Meu Deus, o meu doente está morrendo, ninguém se importa. Então, é assim mesmo, a gente sabe. Façam o possível, procurem ajuda, mas é assim o SUS, infelizmente. Mas isso é importante para a aprendizagem de vocês. Então, já vão se preparando, que o mundo lá é bem diferente. Mas que também é um mundo legal. Então, a gente costuma mandar para o coordenador para uma carta de apresentação de vocês, e daí com algumas orientações. Às vezes acontece, a pessoa tem estágio mudante e não pode tirar foto. Às vezes acontece isso.
Posta no Instagram. Acha no Instagram, depois desse Instagram, pode. Pode ser, você segue organizado, só que escala aí. A gente sempre comenta, tipo assim, como é que é mais tal lugar? Vocês vão ver, acaba dando pra mim O que acontece também, cara, independente de quando você vai entrar no estágio, principalmente o do HC, por exemplo, que tem plantões, então os próprios residentes já pegam seu contato para dividir a escala. Sim, é uma coisa. As faculdades lá. A gente tinha que chegar no internato. Chegava tipo 5h45 para ver os pacientes, já dividia entre internos, os residentes. Eles fazem geralmente não estiveram com a gente é um dia antes do dia oficial. Você vai de manhã e aí eles sentam com você e falam, ó, é assim que vai funcionar desse jeito. Não é. Eu cheguei lá, e dependendo do mês, tem mês que você brota lá e você tem que aprender fazendo. Mas, então, mas assim, geralmente, pelo menos, eles mandam mensagem antes para vocês dividir a escala de plantão. No meu mês, você procura. Então, assim, se alguém já rodou no HC como um todo naquele ano, você até já fala, tipo, vê se você consegue descobrir quem está, mas dá certo, no final dá certo. A gente ajuda também. Outra dúvida com relação aos estágios de PS, quão diferentes eles são, por exemplo, dessa dinâmica de UTI, né? Que é essa coisa da evolução. Faixa de grade. Você vai aprender lá no estágio também, que eles vão orientar vocês. Mas é um pouco diferente, né? Ali é o primeiro atendimento. Então, os primeiros são um pouco diferentes de UTI. Mas a rotina é parecida. E a rotina de serviço, que é diferente, bem diferente como rola no HC ou no Graja. Funciona de forma diferente. Esses externos que vão ter que entender quando chegar lá, porque nem a gente sabe muitos detalhes. Mas assim, a gente dá específico. Não, eu sou. Deixar o presidente Nossa, o paciente não tem a DPM, o meu ADP. Não, eu cheguei, estava mais curada, estava só curada, Isso aqui. Deve ter andando de bicicleta. Como assim? Outro dia tinha um paciente na UCG que tinha comido pastilha de lavar roupa. Depois das filhas, baterias. Às vezes, os elementos da nossa E aí, dá para reverter? Vamos ver domingo, né? Eu tô tomando de novo.